Pessoal, a gente vai falar ainda sobre afastamentos agora, ok? Então na parte 4. E por fim, no próximo slide, aí, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre concessões, que vai ser bem rapidinho. Afastamento, nós temos aí então 4 tipos de afastamento. Então, primeiro para servir em outro órgão ou entidade, outro para exercício de mandato eletivo, outro para missão ou estudo no exterior, e por fim para programa de pós-graduação estricto sensu, ok? Primeiro, então para servir em outro órgão ou entidade, então poderá ser cedido para exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União, Estados ou Distrito Federal e dos municípios nas seguintes hipóteses. Então tem algumas hipóteses. Qual a primeira? Para exercício de cargo em comissão ou função de confiança. Então, exemplo, você está lá no MPU e você quer trabalhar lá no Ministério da Cultura, por exemplo. Lá no Ministério da Cultura você vai ter lá um DAS 4, vai ganhar R$5.000 a mais por esse cargo. Então poderá ser solicitado ao MPU e o MPU poderá conceder você ser cedido para assumir esse cargo comissionado. Perfeito? Assim vale como função de confiança. Aí o que vai acontecer? Sem todos os seus direitos e garantias do cargo estando lá, seja vai ser como que eu posso dizer, progredir na carreira. Que mais? Pode as progressões na carreira, aquela progressão, promoção, vai contar com efetivo exercício para todos os efeitos. No caso de estágio probatório, a gente vai ver mais para frente que para alguns cargos, nesse aqui você pode, mas para alguns cargos ele está restrito, perfeito? Porque você está em estágio probatório ainda, então você não tem como ser cedido, ok? Mas a regra poderá ser cedido. Temos então aí o grau de discricionariedade que está revestido ao dirigente máximo do seu órgão aí, ok? Para ele liberar ou não. E outros casos previstos em leis específicas. Exemplo, em vez de ser cessão, requisição. Quem tem essa situação aí? MPU, não. Defensoria, sim. Então, DPU, Ministério da Defesa, Controladoria Geral da União, Presidência da República, ok? Então, esses casos aí, eles têm a requisição que não precisa ter uma contrapartida, como, por exemplo, cargo ou função. Então, na hipótese do inciso 1, que é para assumir um cargo ou função, sendo a cessão para órgãos ou entidades dos Estados, Distrito Federal ou municípios, o ônus da remuneração será do órgão ou da entidade cessionária, mantido o ônus para o cedente nos demais casos. Então, cessionária é quem pediu. Então, se o Estado pediu a sua cessão, vamos supor, você lá é do MPU, certo? Você recebe lá por mês R$15.000, perfeito? O Estado aqui, ou o Distrito Federal, solicitou a sua cessão. Então, quem vai pagar isso aqui? Distrito Federal, ok? Que ele é o que? A entidade cessionária. O ônus dos demais cedentes vai pertencer ao ônus para o cedente nos demais casos. O ônus para o cedente nos demais casos significa o que? Você do MPU foi para a União, um Ministério X. Demais casos, então ele está aqui, a cessão para órgãos ou entidades dos estados? Não. Distrito Federal? Não. Município? Não. Então quem vai pagar isso aqui vai ser o próprio MPU, ok? Então essa é a regra. Então o que significa? A União está aqui. Eu tenho aqui MPU, eu tenho ministérios, eu tenho o poder legislativo como um todo. Você pode ser cedido aqui dentro? Pode sim.
você sendo cedido aqui dentro, o ônus pertence ainda a quem? A própria União. Então por isso que não vai ter aí a contrapartida, ou seja, o reembolso da remuneração do servidor. Ao contrário do que acontece, por exemplo, no Distrito Federal, que é um outro orçamento. Então se você sai daqui ou daqui, a remuneração vai ficar para o destinatário da sessão, ou seja, o cessionário. Ok? 2. Na hipótese do servidor cedido para a empresa pública ou para a sociedade de economia mista, nos termos das respectivas normas, optar pela remuneração do cargo efetivo ou pela remuneração do cargo efetivo acrescido do percentual da retribuição do cargo em comissão, a entidade cessionária efetuará o reembolso das despesas realizadas pelo órgão ou entidade de origem. A cessão far-se-á mediante portaria publicada no Diário Oficial da União. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim o seguinte agora: você, por exemplo, é do MPU e você foi para a Caixa Econômica Federal cedido. Pode? Pode. Então, vai ter duas situações. Vão ser duas: optar pela remuneração ou pela remuneração do cargo efetivo, tal. Tá, nesse caso aqui são duas. Então aqui, cargo comissionado, quem paga é a própria Caixa Econômica Federal, e o cargo efetivo, quem paga é a própria Caixa Econômica Federal, ok? Então, mas posso optar só pelo cargo, que não é o caso aqui, então não vou falar agora, tá? Então, quando eu opto pelo cargo comissionado mais cargo efetivo, eu estou fora do meu órgão, numa empresa pública, então quem vai pagar isso daqui vai ser a Caixa Econômica Federal, ok? Deixa eu só ver aqui um negócio, tá? Se ele optar pela remuneração do cargo efetivo ou pela remuneração do cargo efetivo crescido percentual, retribuição à entidade cessionária reembolso. Tá. Eu queria ver um outro caso que eu acho que vai ser no próximo parágrafo, que é o seguinte, que tem alguns cargos nas empresas públicas aí, ou sociedade de economia mista, que eles são, aqui por exemplo, vou puxar aqui para baixo, um cargo comissionado mais cargo efetivo dá um valor, às vezes, vamos puxar aqui um símbolo matemático aqui para ocupar menos espaço. Então, às vezes, um cargo comissionado mais um cargo efetivo, ele é menor que o próprio cargo comissionado. Porque esse aqui é 60% do valor mais o valor da remuneração. Só que às vezes você perde nessa remuneração aqui, se você não for um subsídio, você vai perder aí parte dessa remuneração quando você é cedido. Então às vezes acaba que esse daqui, 100% desse daqui, ele é maior do que o somatório desses dois, porque pode ocorrer diminuição aqui por causa dessa avaliação, por causa dessa avaliação de desempenho individual que às vezes você perde quando você sai do seu órgão de origem, e por causa do que você não recebe aí 100% cargo comissionado. Então nesse caso aqui, quando você recebe aqui os 100% do cargo comissionado, não há o que se falar o que? Reembolso, perfeito? Então não há o que se falar em reembolso. Então o reembolso vai ocorrer, o reembolso nos casos dos cargos efetivos para o órgão de origem, entenderam? Mediante autorização expressa do Presidente da República, o servidor do Poder Executivo poderá ter exercício em outro órgão de administração pública federal direta que não tenha quadro próprio de pessoal. Aqui, meu povo, o que ele está dizendo? O chefe do Executivo, certo? Ele vai o que? Ele vai poder fixar o seu exercício em outro órgão da administração que não possua o cargo de pessoal. Então significa dizer que você vai para um outro órgão agora, independente de receber ou não cargo comissionado. Então receber o cargo comissionado, isso daí não é critério
para você ser cedido nesse caso do parágrafo 4º. O caso do parágrafo 4º, por exemplo, é Funpress, acho que é isso aqui, né? Funpress, lá da a fundação aí que cuida aí da aposentadoria complementar do servidor agora, que mudou, teve algumas alterações aí agora. Essa fundação foi criada antes de ter o seu quadro próprio. Lembram que para você criar um cargo você precisa de uma lei, então eu posso criar isso aqui desvinculado do cargo, não é normal, mas é só para título de exemplo, e depois eu criar os cargos. Enquanto não criar o cargo, quem vai poder alterar exercício? O chefe do Poder Executivo. Então ele pode mandar lá, por exemplo, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, ele pode mandar lá 100 cargos efetivos. Então manda para lá, ocupados ou não. Estando vago, posso prestar o concurso para ocupar diretamente aqui, ou ele já vem ocupado, perfeito? Nas duas situações vai ocorrer o que? A autorização deve ser feita pelo presidente da República. Aconteceu isso numa forma similar à Defensoria Pública da União, que ela era vinculada ao Ministério da Justiça e ela não tinha quadro próprio. O Ministério do Planejamento mandou para cá quadros do Plano Geral do Poder Executivo e fixou exercício lá. Então esse pessoal foi para lá e não foi por no caso para ocupar cargos comissionados. Então isso aqui foi uma chamada redistribuição, ok? Então ocorreu a redistribuição. Então autorização expressa, depois do presidente teve a redistribuição. A União, aplica-se à União em se tratando de empregado ou servidor por ela requisitado. Então aplica-se à União em se tratando de empregado ou servidor por ela requisitado as disposições do parágrafo 1º e 2º desse artigo. O que é o parágrafo 1º e 2º? É o ônus, aqui ó, parágrafo 1º, o ônus da remuneração. Exemplo, lá na defensoria eu ocupava um cargo pelo qual passava as solicitações das requisições para eu autorizar ou não. Então a defensoria ela fazia requisição de, por exemplo, empregados públicos da Caixa Econômica Federal, fazia requisição de empregados públicos da Sociedade de Economia Mista, aí, que é o caso, empregado por Sociedade Mista, que é o caso do Banco do Brasil. Então nós tínhamos aí VASP, acho que é isso aqui. Então o que acontecia? Se eles não pertenciam ao Orçamento Geral Federal da União, significa dizer que eles não faziam parte de empresas dependentes, a União precisava fazer o repasse para essas empresas. Se ele era um órgão que era uma entidade, que é uma empresa, né, ou Sociedade de Economia Mista, se ela era dependente do Orçamento Geral da União, então o participante da LOA, então como entidade dependente, não tinha a necessidade, não tinha a obrigatoriedade da contrapartida, porque tudo é da União, ok? As seções de empregados de empresa pública ou de sociedade de economia mista que recebam recursos do Tesouro Nacional, aqui que eu acabei de falar, para custeio total ou parcial da sua folha de pagamento, independe das disposições contidas no inciso 1 e 2 do parágrafo 1º e 2º deste artigo, ficando o exercício do empregado cedido condicionado à autorização específica do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, exceto nos casos de ocupação de cargo em comissão ou função gratificada. O que ele está dizendo aqui? Ele está falando assim que as sessões de empregados aí
que receba recurso do Tesouro Nacional para custeio total ou parcial da sua folha de pagamento, então não vai ter a situação do ônus do reembolso, porque tudo é da União, ok? Ficando o exercício do empregado cedido, condicionado à autorização do Ministério do Planejamento. Nesse caso, meu povo, por exemplo, eu quero que alguém do Ministério do Planejamento, eu quero que no caso aí a COGEP de lá, coordenação, secretaria, na realidade, é uma secretaria de gestão de pessoal, quero que ela faça uma sessão de empregado público, que seja esse empregado público ele seja de uma empresa ou sociedade de economia mista que receba aí do Tesouro Nacional para custeio total parcial da sua folha de pagamento. Ele pode, Ministério do Planejamento, fixar aí o exercício no ministério onde eu estou, por exemplo, desde que autorizado então aí pelo Ministério do Planejamento. Ou seja, se eu não tenho um cargo comissionado, eu posso, por meio do Ministério do Planejamento, solicitar autorização, porque a regra da sessão sempre vai ser o quê? Sempre a regra da sessão vai ter uma contrapartida, que é o quê? Um cargo comissionado ou uma função gratificada. Então, se eu tenho uma função comissionada, um cargo comissionada para oferecer a esse empregado público, então não vai precisar passar pelo Ministério do Planejamento para solicitar essa autorização. Agora, eu não tenho uma contrapartida para o empregado público e preciso dos trabalhos dele. Exemplo, ocorreu dos ministérios aí uma grande alteração na estrutura aí dos cargos, então ocorreu muitos cortes aí no primeiro ano aí do atual chefe do executivo, então cortou muita coisa e algumas áreas ficou sequelada, ou seja, ficou sem condições de trabalho. Qual a opção que nós temos? Essa autorização pelo Ministério do Planejamento para vir empregados públicos trabalharem que pertence a uma empresa pública, que ela receba recurso do Tesouro Nacional. Recebeu do Tesouro Nacional, eu vou pedir então autorização para o Ministério do Planejamento, ok? Aqui então, essa aqui é uma outra situação, que é promover a composição da força de trabalho dos órgãos e entidades de administração pública. Poderá então aí o Ministério do Planejamento determinar a lotação e exercício de empregado ou servidor público, independente da observância dos incisos aí 1 e parágrafo 1º e 2º desse artigo. Ou seja, o 1 fala sobre fala sobre cargo comissionado ou função de confiança, e aqui vai falar sobre o ônus, certo? Então, independente dessa observância, o Ministério do Planejamento pode então determinar a lotação ou exercício de empregado ou servidor público aí num órgão distinto à entidade de origem dele. É o que a gente já tinha falado no primeiro, ali a gente englobou os dois. Exercício para mandato eletivo. Então, você é servidor público, passou no concurso, obviamente, e agora quer ser o quê? Um deputado, um vereador, um prefeito. Então, aqui são as regras. Você vai ter um mandato federal ou estadual ou distrital, afastará do seu cargo e a remuneração vai ser do mandato que você está exercendo, perfeito? Então, se você é um deputado federal, você é um senador, você é um presidente no âmbito federal, você vai afastar do seu cargo e vai ser o quê? E vai ter a remuneração do cargo do mandato federal. A mesma coisa se você for aqui, por exemplo, um governador também ou um deputado estadual, você vai também estar recebendo pelo mandato. No distrital, mesmo aplica-se ao distrital, você vai receber por este cargo. Agora, você for investido lá no município, num cargo de prefeito, então a regra vai ser diferente. Você será afastado e você vai optar pela remuneração. Qual é a remuneração maior? Se for do cargo efetivo,
você vai fazer o que? Optar pelo cargo efetivo ou pela remuneração do prefeito. Você vai ver qual é o maior, obviamente vai estar fazendo essa opção. E por fim temos o cargo do vereador. Então o vereador é diferente. O vereador, se houver compatibilidade de horário, perceberá vantagem do seu cargo sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo, ou cargo eletivo, perdão. Essas vantagens não, a doutrina entende que não é aquela remuneração, vencimento mais vantagem, certo? Ele vai entender que isso tudo aqui é uma remuneração. Então a sua remuneração integral vai estar recebendo a remuneração integral mais a remuneração do cargo eletivo. Qual é a condição? É a condição que tenha compatibilidade de horário, perfeito? Não havendo compatibilidade do horário, vai ser facultado optar pela remuneração também, tal como ocorre com o prefeito, ok? Parágrafo 1º. No caso de afastamento do cargo, o servidor contribuirá para a Seguridade Social como se em exercício estivesse. Então, se ele ganha 10 mil reais lá no cargo efetivo, então ele vai continuar pagando pelos 10 mil reais aí para o regime próprio da Previdência, Previdência Social, ok? E se ele está ganhando, mas se ele está ganhando aqui 50 mil, vamos exagerar, nem tem 50 mil, 30 mil, você está ganhando 30 mil pelo cargo eletivo, que é de vereador, nem tem isso daí, mas vamos supor que tivesse vereador, mais 10 mil para do cargo efetivo. Por quanto ele vai estar contribuindo, em qual é a base? Em cima dos 40 ele vai estar retribuindo, em cima dos 10, em cima dos 30, em cima dos 10, que é o que? Que é o valor do cargo efetivo, ok? Então aqui no caso do afastamento do cargo, o servidor contribuirá para a Seguridade Social como se em exercício estivesse, ou seja, ele vai estar contribuindo pelos 10 mil e não pelos 40, não pelos 30, perfeito? Quando ele se aposentar, ele vai se aposentar pelos 10, perfeito? Então, por que acontece isso? É justamente porque é a nova regra, certo? Nova regra aí que prevê que você não acumula vantagens para aposentadoria. Então, por exemplo, se você tem um cargo, você ganha aí, vamos supor, 10 mil reais, mais cargo efetivo, cargo comissionado, errei, volta aqui, cargo comissionado, e esse daqui é um cargo efetivo, esse aqui é um cargo comissionado, vamos supor que esse cargo comissionado seja de 2 mil reais, certo? Então você está ganhando 12. Por qual valor que você vai estar contribuindo pela sua Seguridade Social, pelo regime próprio da Previdência Social? É o que? O valor de 10 mil. Porque você vai se aposentar, quando se aposentar, você vai aposentar pelos 10 mil e não pelos 12. Então não tem sentido você estar aí pagando pelos 12, ok? Então essa é a regra, porque você não acumula mais aí para aposentadoria, então por isso que mudou essa regra. O servidor investido no mandato eletivo ou de classista não poderá ser removido ou redistribuído de ofício para a localidade diversa onde exerce o mandato. Ou seja, se ele está por exemplo, você é deputado agora distrital, ou seja, está no Distrito Federal, está em Brasília, por exemplo, você pode ser removido pelo MPU, que você está no MPU agora, você é analista do MPU, você pode ser removido por Rio Grande do Sul? Resposta: não pode. Agora, sobre estudo ou missão no exterior, então não poderá ausentar-se do país para missão, estudo ou missão oficial sem autorização aí do presidente
do presidente da República, caso você seja do Poder Executivo, do presidente dos órgãos do Poder Legislativo, caso seja do Legislativo, e por fim do presidente do STF, caso você seja do Judiciário, perfeito? E aqui, se você for do MPU, a pergunta é: para quem você pede? Para o presidente da República, para o presidente dos órgãos do Poder Legislativo ou para o presidente do STF? Me responda aí, 5 segundos para você pensar. Pensou? Qual é? Para o presidente? Não, para o Procurador-Geral da República, PGR, ok? Então aqui ele não se trata de um poder, certo? Aqui é um poder executivo, poder legislativo, e aqui é o poder judiciário. Então aqui ele está não está inserido, o MPU não está inserido nenhum desses poderes, então você vai estar recebendo a autorização do PGR, perfeito? A ausência não poderá exceder então aí a 4 anos, e terminada a missão ou estudo, somente decorrido por igual período será permitida nova ausência. Então você pode ficar fora até 4 anos. Aí volta, sai, volta, fica mais 4 anos, e aí você pode sair novamente por mais 4 anos, ok? Aqui tem algumas regrinhas. Ao servidor beneficiado pelo disposto nesse artigo, não será concedida exoneração ou licença para tratar de interesse particular antes de decorrido período igual ao do afastamento, salvadas hipóteses do ressarcimento da despesa havida com o seu afastamento. Então veja, aqui nós estamos falando sobre estudo ou até mesmo missão no exterior. Então às vezes a pessoa vai para o exterior e se capacita e chega aqui no país e vai ganhar o que? Uma oferta de emprego, que você saiu pelo MPU, vamos supor, saiu pelo MPU, você ganha aí 15 mil reais, você se capacitou. Um exemplo clássico aí foi daquele tenente coronel da aeronáutica lá que foi para o espaço, lembro? Que era... nem lembro o nome do cara, Celso, sei lá qual que era o nome dele. Aí que quando ele voltou, o pessoal lá do próprio Estados Unidos estavam falando que para ele trabalhar com eles, o governo veio, opa, negativo, você vai ter que ficar do mesmo tempo que você ficou aí na missão, você vai ter que cumprir essa, entre aspas, a quarentena, certo? Então, por exemplo, a MPU investiu em você, você tem o teu salário, mais 4 anos de missão aí, ou de estudos. Aí você chega aqui com um estudo, por exemplo, com um doutorado, chegou aqui agora, pede exoneração. Peraí, mas o investimento que você recebeu aqui de 15 mil, mais o tempo que você ficou fora aí que o MPU gastou, que o MPU ficou ali sem os seus serviços, para você voltar e pedir exoneração para trabalhar fora, negativo. Então vai ocorrer o que? Quero sair demais, não tem como. Então então você vai ter que ressarcir as despesas aí, a vida com o seu afastamento, e não são pequenas, ok? Parágrafo 3º. O disposto nesse artigo não se aplica a servidores da carreira diplomática, porque eles já trabalham lá fora, perfeito? Quarta, participação em programa de pós-graduação estricto sensu no país. Isso daqui, estricto, é o que? Mestrado e doutorado. Lato sensu é quem? O especialização. Então ele vai dizer aí que o servidor poderá, então é uma faculdade da administração, desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação do horário. Então poderá afastar-se. Então a regra é que você curse teu mestrado e doutorado, tenha aí simultaneamente o seu exercício do cargo, ou ainda não tenha compatibilidade naquele horário, você faça compensação do horário. Por exemplo, de manhã é o meu mestrado, à tarde é o meu mestrado, então eu faço compensação do meu horário para a noite. Agora, o que eu não posso me afastar se tem essa situação que eu posso trazer essa compensação de horário.
Não tem como, aí sim, a critério, ou seja, é um ato discricionário da administração pública de conceder esse afastamento do exercício do cargo efetivo com a respectiva remuneração para participar em programa de pós-graduação estricto sensu em instituição superior no país. O afastamento não serve para qual caso, então? Para o caso de especialização, perfeito? Pós-graduação para especialização não posso me afastar. Agora, nesse outro caso aqui, para estudo ou missão no exterior, pode ser pós-graduação em especialização ou lato sensu? Resposta sim, pode, perfeito? Agora, nesse caso, no país, não pode ser para especialização. O ato, então, vai ser do dirigente médio, dirigente máximo, certo? Definirá, então, aí, de acordo com a legislação vigente, quais são os programas de capacitação aí, que são de utilidade aí para o órgão, certo? Então não adianta você ser aí do Ministério da Defesa e solicitar lá uma capacitação aí na área de turismo, então não tem sentido. Serão avaliados por um comitê também, então esta situação, os programas com afastamento do servidor, então o afastamento do servidor é quem vai estar sendo avaliado aí por um comitê constituído aí para esse fim, ok? Isso aqui é mais para cair em prova, e difícil cair em prova, povo. Isso aqui é bem difícil cair em prova, mas na prática isso daqui é meio quase que uma letra morta, mas enfim. Parágrafo 2º. Os afastamentos para a realização de programas de mestrado e doutorado somente serão concedidos aos servidores titulares de cargos efetivos no respectivo órgão ou entidade há pelo menos 3 anos para mestrado e 4 para doutorado. Então, se eu não tenho 4 anos, se eu não tenho 3 anos, eu não posso estar solicitando esses programas de mestrado nem doutorado. Então, mestrado 4 e doutorado 3, ok? Incluído o período de estágio probatório. Então, estágio probatório de 3 anos, terminei meu estágio probatório, posso solicitar já um mestrado, ok? Legal, só que aqui ele fala que os afastamentos. Então, se eu não tiver afastamento, se eu tiver como compensar horário, então não há o que se falar nesses prazos aqui, ok? Não tenho se afastado por licença para tratar de assuntos particulares aí nos últimos 2 anos. Então, se teve aí essa situação que você pediu aí por uma licença para afastamento para assuntos particulares, você não pode se afastar para o programa aí de mestrado ou doutorado. Lembrando que quando tem prejuízo do exercício, ok? Não tendo prejuízo do exercício, não há o que se falar em afastamento, então não há o que se falar nesta regra. Parágrafo 3º, os afastamentos para a realização do pós-graduação doutorado, então vai ser aí pelo menos 4 anos de efetivo exercício no cargo e não tem se afastado para licença tratar de assuntos particulares ou fundamento nesse artigo nos 4 anos anteriores à data da solicitação. Então veja, para mestrado você tem que ter o que? 3 anos de exercício no cargo efetivo, certo? Não pode ter se afastado por licença para interesse particular nos últimos 2 anos, aqui ó, aqui embaixo, ok? Agora no doutorado eles colocam uma outra regra. Doutorado, eu tenho que ter 4 anos de exercício no cargo efetivo, mais essa outra aqui ó, não posso ter interesse, uma licença nos últimos 4 anos. Então veja que aqui mudou a regrinha ó. Era 3 anos de exercício
e 2 anos para não pode ter a licença, não pode ter tido a licença, e 4 anos doutorado e 4 anos para não ter afastado por licença, ok? Parágrafo 4º, estou acabando, faltam mais 50 só. Os servidores beneficiados pelos afastamentos 1, 2, 3 desse artigo não terão de permanecer no exercício de suas funções após o seu retorno por um período igual ao do afastamento. Então, se o mestrado foram de 2 anos, então ele vai ficar a permanência dele por mais 2 anos. Se for por doutorado, 4 anos, então a permanência vai ser por mais 4 anos, certo? Então essa aqui é a mesma lógica lá, o serviço público investiu em você, agora você vai ter que dar um retorno, senão vai ter que pagar as despesas aí relativas aí ao, aqui ó, antes do cumprimento deverá ressarcir o órgão ou entidade na forma do artigo 47 da Lei 8.112, ok? Então, solicitou antes do prazo a exoneração, vai ter que ressarcir aí os cofres públicos. Não obteu o título, então, para sair ser mestre, não obteu o título ou para doutorado, então vai ter que também ressarcir, perfeito? Aí tem o caso da hipótese de comprovado a força maior ou caso fortuito, o critério do órgão dirigente máximo do órgão ou entidade poderá então declinar dessa obrigatoriedade de ressarcimento. Então, por exemplo, você foi acometido, uma pessoa foi acometida de uma doença, e essa doença o impediu de terminar o programa de mestrado ou de doutorado, então foi um caso comprovado de força maior, então a critério do dirigente máximo não vai ser necessário aí o ressarcimento. Aplica-se a participação em programa de pós-graduação no exterior também, ok? Essas são as mesmas regras. E por fim, acabou e vamos para o último aí que vai ser agora bem rapidinho, que são as concessões.